Legal, pessoal? Vamos continuar então a nossa revisão, né? A gente falou na última aula sobre métodos de trabalho, então falamos sobre método à distância, ao contato, ao potencial, tá? E aí, lógico, você vai utilizar ferramentas e EPIs adequados para cada tipo de atividade, cada método de atividade, tá? Quando você trabalha em linha viva, beleza, pessoal? Aqui a gente está trabalhando com linha viva, beleza? Então, vamos partir para elas. Aqui a gente vai trabalhar sempre com isolação, tá, pessoal? Sempre questões de isolação. Se a gente tiver num método à distância, né, você utiliza essa questão de isolação aí na ferramenta, né? Se você tiver num método ao contato, você usa no EPI, né? Nos recursos é importante você também utilizar sistemas isolados, por exemplo, a cesta, né, para evitar que tenha alguma condução de corrente ali que feche algum curto ali em você, beleza? Então, começando pela escada, que é o mais comum, todo lugar, né, que trabalha tem escada. Eu, né, cresci do lado de uma concessionária de energia, eu via lá os caminhões, lá os carros, né, passando com escada, né, toda a vida, né, ter visto isso daí. A escada, né, não pode ser qualquer escada, pessoal. Vocês são profissionais, né, você não vai usar uma escada aí de madeira, vocês vão usar escada metálica, vocês vão usar uma escada com isolação compatível com a classe de tensão dos locais onde os trabalhos serão executados, beleza? Então não adianta, às vezes a gente vê um eletricista comum aí de residências, né? Ele tentar executar uma atividade no local de alta tensão, né? Ele chama ele lá para mexer num transformador, ele quer subir com a escada dele comum, que é uma escada mais barata, né? Não está preparado, né, para trabalhar com uma diferença de potencial tão grande, tá? Então a classe de tensão tem que ser adequada, tá certo? Tem que ir lá ver no fabricante se aquela escada vai aguentar, né, tocar numa linha de 13.8, por exemplo, tá bom? Isso já começa como importante. Lógico que na concessionária eles têm esse tipo de escada aí, a ferramenta de serviço. Do pessoal lá não é, então aí, né, não dá para ficar adaptando para fazer atividade, tá? Além disso, é necessária a adoção de procedimentos de testes, tá? Limpeza, tá? Garantia de isolação, tudo isso tem que estar bem documentado, tá? E estar no prontuário. Então, por exemplo, escada, tem que fazer a limpeza correta, tem que fazer o teste de isolação, tudo. E aí você, né, faz um checklist aí da escada, né? Se for coisas para você fazer ali, né, limpeza, você faz no próprio local que você trabalha ali, né? Você cria um checklist, foi feita a limpeza, verificação de isolação, tudo, e aí bonitinho você arquiva aquilo ali. Se for um procedimento de teste, né, com classe de tensão, você precisa fazer um report, sei lá, alguma coisa no sentido aí você tem que mandar para um local que faz esse serviço aí de forma profissional, tá bom? A escada a ser utilizada ao potencial, olha só, que é o último método que a gente trabalhou, você pode acessar a partir de escada. É comum o pessoal utilizar helicóptero, mas você pode trabalhar com escada também. Ela deve ser submetida a um ensaio, né, antes de ser transportada ao local de trabalho. Então, você coloca ali um microamperímetro, né, e verifica a condição de isolamento antes da utilização. Então, você vai injetar uma tensão, por exemplo, vou trabalhar numa tensão de 300 mil volts. Eu tenho lá um equipamento que vai injetar 300 mil volts, eu coloco um microamperímetro e verifica a corrente que vai passar. Se for uma corrente baixa, bem baixa mesmo, ou zero, é que ela está bem isoladinha ali, eu posso utilizar. Se não der, o que eu faço, né? Se os valores lá for muito altos, quer dizer, a escada está conduzindo carga, né? Eu tenho que fazer uma limpeza, porque limpeza tem pó, é condutor, né? Faz a limpeza, né? Enfim, na escada, seca ela bonitinho e testa de novo. Se não funcionar, né, não dá para utilizar. Se funcionar, né, aí você vai lá e faz o trabalho. Se não funcionar, se não tem outro recurso, ele coloca, não realiza o trabalho nesse método, sim pelo método da distância, né? A gente já não precisa, a escada não precisa ser tão, né, isolada assim, porque você considera-se que você está no potencial de terra, você só sobe um pouquinho para ficar numa distância ali segura para poder fazer o trabalho, tá bom? Mas você não pode tocar aquela escada na linha, você coloca ela, vamos colocar ali
numa estrutura, né? E aí você sobe na escada e faz a atividade, tá? Você não toca ela na linha de transmissão, beleza? A escada, a gente já viu isso daqui, a revisão, só para questão aqui, os requisitos elétricos e mecânicos, tá? Porque elétrico é questão de isolação, né? Você aguenta aquela tensão mesmo. E também a questão mecânica, né? Que a escada ela tem que suportar o seu peso. Por exemplo, eu peso aí 90 quilos, né? A escada tem que me aguentar. Tem gente que pesa 100, né? Dependendo aí, tem gente que pesa 120, né? Enfim, a escada tem que aguentar esse peso aí. Aí fala, mas é muito gordo. Não é, cara. Dependendo do tamanho do cara, o cara é forte, ele pode pesar 120, aí, enfim, ele pode fazer atividade normalmente, 120, 130, né? Não, depende da condição dele ali, né? Enfim, mas a escada tem que aguentar, né? Até acima disso, né? Para ter uma certificação de garantia ali. Então, do que é feito a escada, né? Tem a norma lá, a STM F71117 e a norma IEC, né? IEC 855, tá? Então, uma fala sobre padrão para haste e tubo de plástico reforçada com fibra de vidro. Então, a fibra de vidro aqui vai garantir esse requisito mecânico e o tubo sendo plástico, né? Alguma coisa assim, né? Para evitar conduzir eletricidade, o plástico é de elétrico, tá? Que ele é utilizado, então, a especificação para esse tipo de material para ser utilizado em linha viva. E a IEC 855, ela fala de tubos isolantes preenchidos com espuma e hastes sólidas para trabalho em linha viva. Então, as duas normas levam em consideração requisitos mecânicos e elétricos para trabalhar com linha viva. Então, tubos isolantes de fiberglass, né? A gente viu até que a cesta é feita de fiberglass também, a escada também, tá? Acabamento superficial, a tinta, né? Tem que ser de alta rigidez dielétrica. A tinta, pessoal, é como se fosse a nossa pele, né? Tem aquela resistência que a gente tem na pele, aquela camada de resistência que tem na pele. Essa camada pode ser inclusive na tinta, tá? Você coloca uma camada ali que ela é uma rigidez dielétrica muito alta, você já evita, né, o primeiro contato, tá? Ele forma uma resistência bem alta ali entre o ponto e a escada, né? O ponto ali que você tem. Então, às vezes até a escada você tem que verificar se ela está bem pintada, né? Se começou a ter enfim, vamos pensar aí, começa a ter ali descascar um pouco a tinta, alguma coisa nesse sentido assim, você tem que ir lá e fazer, né, a adequação, pintar, e tem que ser com essa tinta aí, não é qualquer tinta, né? E também tem proteção contra raios ultravioletas, né? Porque o ultravioleta, ele tá aí, uma onda eletromagnética, tá? Vem do Sol, né? E quando ele atinge aí a tinta, ele vai, né, danificando, né, quimicamente aquela tinta, tá? Então, ela tem que ser resistente, tá bom? Cinta de encosto de nylon, né? Então, para poder encostar no cabo, poder encostar no poste, né? Tem que ser revestida de borracha, a borracha é isolante, né? O degraus, né, feito de fibra de vidro, tratamento superficial, antiderrapante, para não escorregar, né? Tem que ter aquele sisteminha, né, aquela ranhura, né, para poder fixar bem a botina. Lembrando que é importante também a botina, né, tá em boas condições para poder trabalhar em altura, né? Isso é na R35 lá, a gente vê. A botina estiver desgastada, né, você vai ter mais risco de escorregar, tá? Sapatas da escada tem que ser de borracha, isolante, até também para fixação, né? Quando você tem uma escada de borracha, você coloca num piso, enfim, alguma coisa assim, ela vai, né, firmar melhor. E também é mais uma proteção ali para evitar que a corrente saia ali do ponto energizado e passe para a terra, né? A escada não ser um condutor elétrico, então você usa a sapata de borracha também. Você vê, não é qualquer escada, né? A gente já viu aqui. Se você trabalha aí com uma escada de madeira, você vê que o negócio não é... Existe, né, muita coisa por trás disso, tá bom? Então aí, uma escada de eletricista, né? Essa daí é bacana. Não deve ser barato, mas vale a pena, né? Olha lá, o encosto, né, de nylon. Você tem a roldana, né, para poder esticar a escada, né, a catraca que segura, faz ali, firma ela para poder trabalhar em várias alturas aí. Você tem bandeirola na sapata, né, bonitinho, né? A própria sapata.
o degrau de fixação, tudo bonitinho. Essa escada aí, ela tem uma tinta especial, ela é pintada. Você consegue ver ela de longe, né? Porque ela é laranja. Então você já vê que o cara tá com a escada ali. Então, geralmente a gente usa o laranja, tá, pessoal? Com a parte, quando a gente vai falar em isolação em elétrica, a gente usa muito o laranja, né? Então você pode ver que o fundo de um quadro de energia a gente coloca laranja, né? Dá aquele destaque, né? A própria, os bastões isolantes, ou é amarelo ou é laranja, né? Aí você consegue visualizar bem de longe, você consegue ver que tá, né, a isolação. E também ele facilita na hora de ver se também tem um arranhado na pintura, alguma coisa assim. Então o laranja aí é uma cor muito boa para poder visualizar, beleza? Ah lá, outra coisa ali, a cesta elétrica ali, né, a cesta aérea elétrica, é laranja também, né? Confeccionada em PVC, revestida com fibra de vidro ou fiberglass, né? Normalmente acoplada ao muque ou à grua, tá? Pode ser individual ou dupla. Eu, né, quero imaginar que as empresas estão colocando aí a dupla, porque você tem que trabalhar sempre em duas pessoas, né? É ideal que as duas pessoas estejam lá em cima, né? Se tiver uma pessoa em cima e outra embaixo, a outra, né, fica... O ideal é que seriam 3 pessoas, né? Uma embaixo, 2 em cima. Que aí o cara que está do lado pode ajudar ali a fazer o trabalho. Então, uma cesta dupla é excelente. Lógico que tem alguns locais, né, que não vai dar, né? Às vezes é apertado ali, você vai ter que ser uma cesta simples mesmo, né? Mas o ideal é que seja dupla, tá? Utilizadas principalmente nas atividades em linha viva, e só colocando lá dentro, na linha viva, ao contato, mas você pode utilizar também à distância, né? Pode ser. Por suas características isolantes e devido à melhor condição de conforto em relação à escada. Gente, você viu, né? A gente viu na última aula, o cara tá na escada lá fazendo um serviço na subestação, né? Viu como que o corpo dele tava, né? A gente mostrou lá. Ele teve que prender o pé, né? Sair, ficar meio encostado assim com a cabeça pro lado. Quando você tem a cesta, né, você não tem essa necessidade, né? Você consegue movimentar o corpo de uma forma muito melhor, o serviço vai andar mais rápido, você vai ter mais segurança e conforto. Só que, né, naquele local na subestação, ele colocar lá uma grua, né, um muque com uma cesta, ele estava arriscando, né, porque poderia pegar na linha. Então, por isso é método e método, né? Cada local tem o seu melhor sistema para poder trabalhar, tá bom? Ali a gente tem, né, equipamentos e ferramentas, então a questão da cesta ali, ó. Ali, no caso, ele tem duas cestas simples, né? Que vai ficar um de um lado do outro, e ali eles estão trabalhando à distância, tá? Mas a distância está com bastão ali, para você que ele está trabalhando até o potencial, tá? Tem que ver ali como está o andamento das atividades. Se for a distância que enfim, ele tem que ser o contato ali, porque ele está usando a luva, tudo certinho ali. Acho que deve ser o contato mesmo que ele está trabalhando e tem as proteções, né? Então, primeiro, a cesta tem que ter o comando lá em cima e embaixo também, tá? Porque aí você consegue... O cara na cesta ele consegue ter uma visão aqui e o cara de baixo tem uma visão mais periférica, né? Para o cara conseguir ver se ele não tem um risco de bater. Então, os dois devem ter aí o controle, né? E aí é treinamento, né? Você poder subir na velocidade certa, parar, né? Enfim, aí é treinar a utilizar a cesta, tá? Tanto as hastes de levantamento como as cestas, elas devem sofrer ensaio de isolamento, né? Então, você vai lá, a cesta, você injeta uma tensão e verifica se ela está dando passagem de corrente, tá bom? Também, igual com a escada, então tem que ser isolante aí. E também as hastes que vão ser segurando essa cesta também tem que ser isolante, beleza? Veja aí, tudo laranja, né? Laranja a proteção, né? A haste, aí no caso a cesta é branca, né? Mas poderia ser laranja também. Gancho de escalada, tá? Que a gente colocou como ferramenta para trabalhar aí, vamos pensar para a gente entrar ao potencial, né? Ou mesmo ao contato, né? Para a gente poder chegar, mas geralmente ali é o potencial que a gente vai trabalhar ou a distância, né? Que vai ficar numa distância ali mais próxima do sistema. E você, para escalar, você precisa desse gancho, tá? Ele fixa a corda guia, né? Trava a queda e aí você vai escalando a torre. Isso daí é para sistema de
de transmissão, né? Um gancho de escalada você usa para fazer manutenção em linha viva em linha de transmissão. O andaime, olha aí o andaime, né? Esse andaime aí tá alto, hein? Esse andaime aí ainda tá com acima de 4 metros. Aí, pessoal, até vai aí uma dica, né? Tem empresas que, por exemplo, não permitem andaimes acima de 4 metros que sejam desse modelo aí, né? Esse modelo pré-montado. Eles querem que seja daquele que as barras são soltas, né? E você tem que criar uma RT para ele. Depois que monta o andaime, você tem que fazer o RT também. Tubo roll, né? Eu nunca vi o tubo roll isolado. É uma dificuldade. Pode ser que exista, mas eu nunca vi. Esses daí são os pré-montados, né? São todos isolados também. Bom, para que eu vou utilizar, né, o andaime isolado? Eu posso utilizar para entrar em contato com a linha, então para trabalhar ao potencial. Eu posso utilizar para método à distância também, tá? Se eu chego ali num ponto, ele fica um pouco longe da rede para eu poder fazer o trabalho com bastão. Ou também para trabalhar o contato, né? Vou estar isolado ali utilizando o EPI, né, e fazer a atividade. Ali no caso ali, pelo que parece, tá, eles vão trabalhar à distância. Ou é à distância ou é ao potencial. Ali naquele caso ali é uma linha acima de 69 kV, pelo jeito, né, pelo tamanho ali da subestação. Então não é, né, ao contato, ali é o potencial ou à distância. Acredito que seja ali à distância, tá bom? Ou a linha está desenergizada, aí melhor ainda, né? Se for isso daí, é ótimo, né? Então, o que o andaime tem que ser? É modular, no caso é modular, né? Isolante é um equipamento indispensável em intervenções elétricas de alta e extra tensão, né, energizadas, principalmente subestações, porque aí você sobe ali, no caso ali, ó, ele está nas fases do lado, né? Então, ou a fase A ou a fase C, ou R ou T, não sei. Ele não está na fase do meio, né? Mas se fosse no meio ali, né, seria muito mais difícil chegar com uma cesta, né? Então o andaime é para isso, né? Até ali, naquele ponto ali, com cesta ia ser bem difícil chegar, bem perigoso, né? E aí você utiliza, faz o trabalho ali. Aí ele fala, né? Ele pode trabalhar até 15 metros, né? Então aí vem questão do andaime, você vai montar, assim, que amarrar certinho, né? Enfim, ter a sapata, tudo bonitinho. E assim, o andaime tem que ter RT, né? Tanto RT mecânica, que ele aguenta, suporta peso, que tem fixação, para você montar ali a torre e ele, né, não tombar, né? Tem que estar bem amarradinho, bonitinho. E também tem que ter RT elétrica, que ele passou pelos testes de isolação, tá bom? Falando mais sobre agora as ferramentas que você usa, a gente falou de equipamentos, né? A gente vai falar um pouco de ferramenta, primeiro os equipamentos, recursos, agora ferramentas. No final a gente vai falar até um pouco de EPI ali, acho que no final da aula ou no próximo aula, né? A gente vai ver ali. Os bastões, tá? Bastões são similares às varas de manobra, então aí você coloca alguma coisa na ponta, né, para poder fazer um serviço específico, né? Então você pode fazer a operação de apoio, né, segurar uma linha, ou até, nesse caso, ele pode até salvar uma pessoa, né? Ali você usa aquela parte maior para poder tirar a pessoa pela cintura, ou ali na outra você pode utilizar para tirar o braço da pessoa de contato com a rede energizada, né? Então você usa esse bastão para salvamento. Um dia eu estava numa empresa, né, o cara até me perguntou, né, onde que compra esse bastão aí, que não tinha na empresa que ele trabalhava, e ele achou interessante, o eletricista conversou com a gente lá e pediu. Eu, assim, na internet você acha lá, né? Mas é um equipamento mais difícil de encontrar, mas você acha, você entra na internet lá, eu achei, né? Um pouco caro, mas é bacana você ter isso daí em todo lugar que tem sala elétrica aí, o resgate, né? Faz rapidão, você tira o cara, a partir daí é resgate, né? Primeiros socorros. Então, a primeira coisa é tirar o cara da energia, certo? Aí tá, né, o bastão de manobra, né? Esse é para fazer serviço de abertura, fechamento, né? Operação com grampo, né? Grampo de aterramento, você colocar o aterramento, fazer com potencialização, ele é bem versátil aí para trabalhar à distância, né? Trabalhar à distância. Então, dispositivos de manobra, né? Para que ele vai funcionar? Até daí tão descritivo a gente vai passar aos poucos aí, né?
Então você pode utilizar para executar trabalhos em linha viva e operações de instalações energizadas ou desenergizadas também, tá? Melhor, né? Você desenergizada usando o equipamento isolado fica perfeito, né? Você não vai tomar choque de jeito nenhum. E aí você elimina a possibilidade de energização, tá? Então, eu vou explicar ponto a ponto aqui, em vez de ler aquilo lá, porque agora vai ter as imagens, né? Operação de instalação ou retirada de conjunto de aterramento e curto-circuito temporário em linhas desenergizadas, né? Curto-circuito, pessoal, a gente fala equipotencialização, tá? Mesma coisa, curto-circuito desenergizado, você curto-circuitar todas as fases, né? Ou seja, equipotencializar. Lógico que tem que estar desligado para fazer isso aí. Então aí tem aí o dispositivo de manobra que você faz para poder fazer o aterramento. Tem até ali no caso até uma haste, né? Que você pode cravar a haste, descer o cabo e aterrar, né? Aí fica bacana, fica legal, né? Em linha de transmissão aí, distribuição, você consegue fazer com linha desenergizada, tá? O próximo é um equipamento para poder abrir ou fechar a chave faca, né? Você tem ali o bastãozinho, você coloca no ponto ali, tem até certinho que você puxa, tem que puxar para poder abrir ou para fechar também. É importante aí, tá, pessoal, a velocidade que você faz esse serviço, né? Para abrir, fechar, não pode ser em carga, enfim, a gente vai explicar um pouco mais sobre isso aí. Tá? Aí outra, retirada e colocação de fusíveis, né? Você utiliza o dispositivo para fechar, né, a chave ou para abrir. Até eu vou deixar um vídeo, esse daí é um recorte de um vídeo, vou deixar o vídeo para vocês ali, a sequência que o pessoal utiliza no procedimento daquela empresa. Então ele vai ver, ele vai tirar do meio, depois ele tira daquele ponto mais longe, depois do outro ponto, né? Enfim, aí são os métodos para fazer uma abertura de chave e fechamento de chave também. E aí, para abrir a chave, né, esse equipamento eu não tinha colocado para vocês na aula. Esse daqui não é nem revisão, tá? Esse daqui é novo, né? Existe o Load Booster, né? Load Booster, load, né? Carga, né? Então ele é uma ferramenta portátil para abertura sob carga para seccionadoras, chave fusível de potência e fusíveis limitadores, né? Então ele leva a capacidade de seccionamento de carga até seu sistema de distribuição para uso externo, ou seja, de até 34,5 kV, e você pode trabalhar até 600 A nominal, até 900 A máximo. O que ele faz ali, esse dispositivo? Ele evita, quando você vai fazer uma abertura de chave, né, uma chave em carga. Por quê? Né? Eu trabalhei em usina, né? Quando tem que fazer uma abertura, fazer algum sistema, a gente desenergiza, né? Fecha o disjuntor, abre o disjuntor, aí fala, agora dá para, a gente vai lá e abre, né? Faz um curtinho ali, mas né, pequeno, né? O negócio daqui não vai pegar fogo, não vai acontecer nada. Então, é muito simples, né? Só que quando a gente está trabalhando em linha de distribuição, eu não posso chegar lá, bater palma para todo mundo, né? Lá naquele bairro e pedir para desligar, né? Não dá, é inviável, né? Então você vai ter que abrir em carga, certo? E aí o pessoal inventou esse dispositivo aí que tem um sistema que quando você faz a abertura ele extingue o arco, né? Ele faz ser uma velocidade ali rápida para o arco ser bem pequeno e não pegar fogo ali na chave fusível, certo? Então é muito importante. Não passei para vocês me desculpem, né? Agora eu tô mostrando para vocês, né? E até vou deixar um vídeo que é o recorte daquele vídeo, né, que eu falei que da imagem anterior, né? Ele abrindo a chave fusível e ele tem a demonstração com o Load Booster, né? Que ele chama de DAC lá, né? É Load Booster aí que você usa para abertura de chave sobre carga, tá bom? Lembrando, pessoal, sempre relé, fusível, o que der para abrir sem carga, melhor, tá? Abrir com carga vai ter um risco aí de abrir um arco e te atingir, beleza? Olha aí outro equipamento que a gente usa, esse daqui é para fazer bloqueio, né? Antes de fazer o aterramento, a equipotenização, você tem que fazer o teste de ausência de tensão. E aí você aproxima da linha, ele vai apitar lá, vai te sinalizar para você tá verde, né? Tá vermelho, enfim, para poder
entrar na linha para trabalhar aí com a linha desenergizada, tá? Você viu, né? A gente passou um exemplo, né, de um acidente que teve lá, né? E o cara foi utilizar esse equipamento e deu problema, lá não estava funcionando, o cara acabou subindo da linha e tomou choque, né? Teve um processo, né, e foram investigar e viu que no caminhão que o cara trabalhava não funcionava direito, eles tinham que pegar emprestado, né? Então esse equipamento tem que estar bem testado, tudo certinho lá para detectar, senão não adianta nada, né? Você tem um detector de tensão que não detecta e você vai tomar choque do mesmo jeito, né? Não dá para detectar com o seu corpo, né? Você tem que detectar com um aparelho. E aí, o último equipamento, né, é para fazer a poda de árvore. Então, o pessoal aí que faz poda, deixa a árvore lá bonitinha, né, ele não tem esse equipamento aí que a concessionária tem, né, para poder fazer a poda. Você tem um bastão lá, tudo isolado, que é para poder fazer o serviço da melhor forma possível. Então, até o pessoal cobra, né, a prefeitura tem que né, cortar a árvore, tem ponto que tem que ser a concessionária ou uma empresa que a concessionária contrate para fazer poda de árvore, que tem os equipamentos, tem o treinamento, o eletricista tem que fazer todo. Vamos supor que você, né, trabalha aqui, está fazendo treinamento comigo, você pode fazer esse serviço aí, você tem que fazer o treinamento para poder fazer esse serviço aí de poda de árvore em locais que tenha sistemas elétricos de potência. Beleza, pessoal? Fechou? Na próxima aula a gente vai falar então de EPI. A gente falou sobre ferramentas, sobre recursos, né, sobre escadas, né, são recursos, escada, andaime. Falamos sobre ferramentas e agora tem que partir para o EPI, que é para trabalhar o contato, né? No caso aqui a gente trabalhou em sistema à distância, beleza? Ou até, né, ao potencial, que é o caso de escadas, e você pode trabalhar com o potencial também, andaime, né? Mas geralmente aqui trabalhou à distância, beleza? Então até a próxima aula aí do módulo de revisão. Está acabando aí, pessoal, já está finalizando o treinamento de vocês. Valeu, obrigado.